Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira o advogado Piraci Oliveira analisando algumas inovações da medida provisória da liberdade econômica, que foi aprovada recentemente. O economista Roberto Luiz Troster comentando sobre o cenário econômico brasileiro. O advogado Marcos Tavares Leite falando sobre os assuntos que estão em pauta e em evidência no Congresso Nacional, além de dicas e curiosidades. E nesta semana o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o CEO da S8 UOL, Sérgio Lima. Fique conosco. Olá, a partir do programa de hoje e por um período de 2 ou 3 meses, trataremos das inovações em processo da chamada Medida Provisória da Liberdade Econômica. São mais de 90 alterações em diversas leis para criar um ambiente mais competitivo, de maior liberdade e de menos custo para o empresário brasileiro. Dentro da MP da Liberdade Econômica, há o que se chama de uma mini-reforma trabalhista. Por volta de 38, 39 itens, artigos da CLT, serão removidos, serão alterados, trazendo maior agilidade, competitividade e inserção das empresas brasileiras no mercado internacional altamente competitivo. A partir de agora, como dito, trataremos de alguns desses itens. Hoje escolhemos 2 que são bastante presentes e bastante conhecidos, especialmente dos micro e pequenos empreendedores no Brasil. O primeiro deles é relativo ao cartão de ponto, essa excrescência burocrática que exige que os empregados registrem a hora que chegam na empresa, a hora que saem para o almoço, a hora que voltam do almoço e quando termina o expediente. Esse procedimento, com base na MP da Liberdade Econômica, deixa de existir. Passaria a haver necessidade apenas de marcação do que se chama ponto de exceção. Então, se o seu horário de entrada é às 8, sai para almoçar às 12, volta às 13h30 e sai 18 horas por hipótese, esse período você não tem mais que registrar. Você marcaria apenas quando você não chega às 8, não sai às 12, não retorna às 13h30 ou não deixa o trabalho às 18. Havendo exceção no registro, o empregador então cobraria do empregado a marcação desse ponto. Não haveria mais um cartão de ponto formal como temos hoje, aquela chapeleira de cartões, meramente haveria um registro das exceções aos horários que devem ser marcados. Isso traria segurança, traria agilidade e muito menos tempo despendido com uma bobagem que muitas vezes acaba sendo formal. Então isso é um ponto extremamente positivo. O segundo ponto que eu trago nesse programa é o fim da exigência do Programa Médico de Segurança do Trabalho para ambientes em que não há segurança efetiva, não há insegurança efetiva. Por exemplo, escritórios. Por que um escritório de advocacia tem que ter um programa de segurança e medicina igual ao de uma indústria? Não faz sentido. Então, um dos artigos da MP da Liberdade Econômica é a extinção da exigência da burocracia do PCMSO para escritórios, por exemplo, onde a atividade de risco é muito pequena, e micro e pequenas empresas. Então, micro e pequenos empresários passariam a disciplinar as suas regras de segurança no trabalho com os sindicatos apenas. Então, o que deve fazer uma pequena empresa, uma pequena agência de publicidade, não é mais aquilo que a portaria do Ministério do Trabalho exige ou que a CLT também determina. Haveria uma liberdade e uma adequação à realidade. Exames médicos periódicos, exame de audiometria e coisas similares passariam a ser muito mais simplesmente regulamentados. Como eu falei, são 38, 39 alterações que trataremos nesse espaço de maneira paulatina. Mas a mensagem que fica é essa. A MP da Liberdade Econômica trará, se aprovada, e esperamos que isso aconteça até o dia 27 de agosto, que é o prazo em que ela expira, um ambiente de muito mais
facilidade de negócios, gerando emprego, riqueza e rendimento que tanto a economia precisa. Acompanhem sempre aqui a esses novos debates. Até a semana que vem. Há um otimismo moderado na economia brasileira. Do lado internacional, a redução da taxa de juros básica dos Estados Unidos, a primeira redução desde 2008, é sempre favorável ao Brasil. Não só custo do dinheiro é mais barato, mas que juros mais baixos sempre aumentam os preços das commodities. Internamente, depois de mais de 20 semanas em que a projeção do PIB foi caindo, subiu muito pouco, de 0,81 para 0,82, é um terço do que era no começo do ano, mas é positivo. O IBCB-BR, que é o PIB do Banco Central, depois de 4 meses consecutivos de queda, subiu um pouco. Foi uma alta pequena, não compensou as quedas, mas foi positivo. O emprego também teve uma pequena alta no último levantamento, que é o de junho. A aprovação da reforma da Previdência por um placar tão alto, 3 em cada 4 deputados votaram a favor da reforma da Previdência. O encaminhamento da reforma tributária, o anúncio de algumas concessões e privatizações colocaram um certo otimismo na economia brasileira. É pouco em relação ao potencial do país, mas estamos melhor do que nós estávamos 3, 4 meses atrás. A questão agora é torcer para que novas boas notícias continuem acontecendo. É isso. Desde 1978, religiosamente nos meses de julho e agosto, o Bosque do Parque do Carmo celebra a florada das mais de 4.000 árvores rosadas durante a Festa das Cerejeiras. Tradicional na capital, o evento é organizado pela Federação Sakura do Brasil. Forte símbolo no Japão, as cerejeiras tornaram-se a marca dos descendentes da comunidade nipônica. Todos os anos, essa comunidade tem a tradição de realizar o Hanami, costume tradicional japonês de sentar sobre as cerejeiras e contemplá-las durante um bom período. A 41ª edição da Festa Mais Linda da Zona Leste ocorre até amanhã, dia 4 de agosto. O Parque do Carmo fica localizado na Avenida Afonso de Sampaio e Souza, no bairro de Itaquera. Não deixe de participar. Em 1º de agosto se iniciou oficialmente o segundo semestre legislativo no Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Muito há o que ser deliberado, ser discutido, ser votado. E vale destaque algumas questões, como a reforma da Previdência, já aprovada em primeiro turno, mas tem que ser também votada no segundo turno na Câmara dos Deputados e ainda analisada e votada no Senado Federal. Depois disso, a reforma tributária é outro assunto bastante relevante e que vem sendo discutido, e já temos 2 projetos em andamento. Um na Câmara dos Deputados, outro no Senado Federal, e o próprio Poder Executivo sinaliza que deverá indicar ainda mais um outro projeto a ser analisado. Portanto, a simplificação tributária, a reforma tributária vai ser pauta, vai ser objeto também de várias discussões no Congresso Nacional. A própria medida provisória da liberdade econômica, que trata sobre vários assuntos trabalhistas, fiscais, tudo isso também deve ser ainda concluído, votado para que seja convertido em lei e realmente tenha uma eficácia definitiva. Ainda teremos votações e discussões sobre uma reforma na lei de licitações, importante também de maneira a simplificar o sistema, mas por outro lado, dar maior eficácia e efetividade a uma fiscalização e fazer com que realmente os certames públicos sejam sérios e sejam os mais adequados, seja a iniciativa privada, seja o poder público. Temos ainda a discussão sobre a tramitação das medidas provisórias, uma proposta de emenda constitucional que muda isso, fixando prazos à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, de maneira também a dar maior liberdade e efetividade na análise de todas as medidas provisórias em curso. Medida bastante importante que nós estamos falando sobre tramitação de propostas legislativas. O Poder Executivo tem ainda até 31 de agosto como prazo para encaminhar ao Congresso a proposta de lei orçamentária.
também que tem que ser discutida e votada no curso desse ano, pois ela definirá como será o custeio, como será o gasto, o dinheiro público no ano de 2020. Portanto, são várias questões, vários temas muito relevantes para todo cidadão brasileiro, para o contribuinte, para o empresário, para o governo. O SINP, como sempre, estará acompanhando, para e passo, toda a tramitação dessas propostas legislativas, de maneira a assegurar que o empresário brasileiro tenha uma atividade segura, que ele realmente possa ser o gerador de emprego, gerador de renda, pagador de tributos, mas de forma segura, de forma correta e equilibrada. Assim, o SINP trabalhará principalmente na defesa da micro e da pequena indústria, essa grande empregadora e geradora de emprego e renda no país. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é Sérgio Lima. Ele é publicitário, CEO da agência S8 UOL. E o grande desafio, como fazer com que as empresas consigam se comunicar com seus clientes, fornecedores, com a sociedade como um todo. É um prazer tê-lo conosco. O prazer é meu. Eu sempre assisti seu programa na televisão e me perguntava quando é que o Cury vai me chamar para um bate-papo junto com ele aqui. Olha, hoje nós estamos tendo o prazer de te receber. Prazer olha. meu, total meu. Vamos lá. A nova economia trouxe desafios para a comunicação. Quais foram esses desafios e como é que você os encara? Então, na verdade, assim, a principal mudança que houve na comunicação foi a jornada da comunicação. Antigamente a gente falava com o consumidor através da TV, do rádio, da revista. Hoje a gente fala através do celular, através de outras mídias out of homes, que são as mídias, por exemplo, nos pontos de ônibus, que mudaram. Mídias que interagem com o consumidor, né? De uma forma geral. De uma forma geral. Agora, em relação ao passado, voltando lá atrás, sem falar dos tempos modernos, que nós já vamos chegar nos desafios dos tempos modernos. O que de mais importante na sua avaliação mudou? Então, agora, o que mudou e que está fazendo o mercado se esforçar bastante para mudar são as métricas. Porque a nova tecnologia, a internet, né, toda a parte digital, traz o resultado da propaganda naquele exato momento que você está vinculando. Então, é instantâneo. É instantâneo e você sabe o resultado. E aí você tem que fazer uma mudança na comunicação conforme você vai fazendo o monitoramento do resultado das campanhas. Aí nós estamos falando basicamente da importância das agências que sabem o que dizer, como dizer, etc. E claro que elas se baseiam em pesquisas, imagino eu. Com certeza. E inclusive essa questão das pesquisas que a gente pode, através das redes sociais, ou através de mecanismos da própria internet, a gente realizar pesquisas muito assertivas. E isso ajuda a gente a tomar decisão muito mais rápido, né? Então, a tecnologia fez com que as agências mudassem muito rapidamente. No setor industrial, muito se fala da indústria 4.0, o grande desafio, as grandes mudanças, etc. E na área de comunicação? Então, como é que era antigamente, né? O rei falava com o súdito e todo mundo obedecia. Depois veio a televisão, o rádio, falava e todo mundo também levava tudo como verdade. Hoje a comunicação, ela tem que ser interativa, ela é um diálogo. A gente fala com as redes sociais, que hoje é a principal influência na decisão de compra e na decisão também de tomada, de escolha do posicionamento das marcas, né? Então a gente fala com as redes sociais e as redes sociais nos devolvem a influência e também muita informação que a gente tem que utilizar nas campanhas. Então isso fez a comunicação mudar muito. Se não houver um diálogo, se não houver comunicação com as redes sociais e com o consumidor, se as marcas não estiverem dispostas a ouvir o consumidor, elas não vão ter êxito. Na verdade, você falou de 4 grandes modalidades.
Você falou desde campanhas, imagino, político-partidárias ou não. Você falou de produtos, você falou de marcas e você falou do consumidor, que é o rei que interage em tudo. Exato. É exatamente isso ou não? Exato. Na verdade, hoje a gente tinha um rei e hoje a gente tem os reis nas redes sociais. É o consumidor que manda e o consumidor que dita as regras. E a jornada para você falar com esse consumidor mudou completamente, porque hoje o consumidor, quando ele vai dormir, ele está sendo impactado no celular dele antes de deitar pela propaganda. Quando ele acorda, ele já pega o celular, antes de escovar o dente, ele pega o celular e já é impactado, né? E na hora que ele vai para o trabalho dele, ele utiliza o Spotify, ele é impactado não no rádio, e sim através da música que ele ouve no celular, né? Só que aí quando ele chega no trabalho, ele é impactado no elevador. E quando ele senta na mesa dele, no computador. Então essa jornada mudou, ela ficou muito mais complexa, muito mais ampla. Agora, vamos falar um pouquinho de custos. Né? Nós estamos falando em desafios, vamos falar de custos. Como é que você imaginava, porque no passado você só tinha as grandes marcas nas grandes redes, ou de televisão ou de rádio, e hoje você tem um leque gigantesco. Como é que ficou os custos disso? Como é que é o alcance disso? Você como especialista, o que você indica? Como é que é esse novo mundo? Então, custo é muito relativo, né? A gente tem uma dicotomia, porque o custo, ele não ficou mais barato, na verdade. Na verdade, a propaganda ficou mais eficiente. Então, enquanto você investia milhões e milhões para impactar os consumidores através da televisão, hoje você investe muito menos para impactá-los na internet, porque você faz um impacto muito direto. Direcionado. Mas se você for diluir o custo de impacto, né, de impressões, de CPM que a gente chama, o custo na internet acaba sendo mais caro que na TV. Na verdade, o mais importante é que a sua estratégia esteja acertada. Se você vai dentro dessa jornada que envolve TV e internet, porque a gente até usa um termo novo, que é o phygital, que une o mundo digital com o mundo offline, né? Se a gente não fizer uma estratégia muito certa na jornada, você acaba não tendo êxito. Mas não importa se você está fazendo TV ou internet, o que importa é encontrar o público-alvo na mídia certa e conversar com ela da maneira certa. Na verdade, nós estamos falando do expertise de um bom conteúdo. É isso? Exato. Se você não tiver um bom conteúdo hoje, se você não se preocupar em produzir um conteúdo, identificar o seu público e produzir um conteúdo certo para esse público, suas ações de marketing não vão ter resultado. Isso se aplica também na esfera política, imagino eu. A construção ou desconstrução de um determinado político, independente do seu partido, depende dessas estratégias? Com certeza. A política hoje, ela é a prova, né? É a prova concreta da nova comunicação e da jornada. Você não precisa mais usar a mídia tradicional ou somente, ou achar que a mídia tradicional vai ter o resultado de eleger um político, né? Se engana quem pensa dessa forma, quando a gente vê que a maioria dos políticos que tiveram grandes resultados nessas eleições utilizaram muito mais as redes sociais como forma de comunicação. As duas mídias são igualmente importantes? Com certeza. Na verdade, eu não vejo essa briga entre o mundo offline e o mundo digital. Na verdade, é a estratégia do conteúdo que você acabou de citar. Se ela faz sentido para a TV, se ela faz sentido para o rádio, se ela faz sentido para a revista ou para a internet, né? Muito se comenta que as agências estão perdendo espaço, etc. As agências tradicionais que não se adaptaram aos novos tempos, que estão perdendo espaço, ou as agências, de um modo geral, estão perdendo espaço na sua avaliação? Eu acho que é uma evolução natural. As grandes agências, elas perderam um pouco o passo, mas por conta de entender o que faz com toda a estrutura que elas tinham, porque demoraram um tempinho a mais
acho que demoraram para se adaptar à nova tecnologia, às ferramentas que a nova publicidade trouxe. E, então, algumas sofreram muito com isso, mas a maioria está se adaptando e entendeu que não precisa ter um exército de pessoas, você tem que ter pessoas boas e você pode também usar parceiros especialistas em cada área, né, inteligência, big data, hoje em dia que é muito, né, na verdade qualquer ação de publicidade hoje ela tem que iniciar no dado, no matemarketing que a gente fala, né. Então a maioria das agências já entendeu, está se adaptando, fazendo uma transformação digital e trazendo mais tecnologia do que braço para trabalhar nas campanhas dos clientes. A inteligência artificial está chegando nas agências de publicidade? Já chegou? Ou como é que é essa avaliação? Que a gente chama de machine learning. A inteligência artificial já chegou. A maioria das campanhas hoje são operadas com inteligência artificial já, por incrível que pareça. E muito porque os nossos parceiros na mídia de internet hoje, sem citar nomes aqui, mas a maioria deles já utiliza a tecnologia do machine learning. Vou te dar um exemplo muito claro. Se a gente aqui estiver conversando com o celular ligado e a gente falar uma marca, quando a gente entrar na rede social, se essa marca estiver anunciando, a gente vai ver essa marca aparecer como a primeira tela do nosso celular ali na rede social, que é já a inteligência artificial acompanhando o nosso comportamento. Ou seja, quando nós estamos falando com o microfone, com o celular do lado, o computador está ouvindo. Se tiver com o assistente virtual da marca que você utiliza ligado, com certeza estão te ouvindo e os seus dados estão sendo transformados em inteligência para ou melhorar a ferramenta ou te dar um anúncio mais relevante. Acabou o sigilo. Totalmente. Totalmente. Bem, indo nessa direção, e claro, onde entra a importância da pesquisa, que é feita instantaneamente, junto com a máquina, junto com o conhecimento e o expertise da agência? Sim. Porque a agência, cada vez mais, pelo que nós aprendemos aqui, tem menos gente e gente mais qualificada. Exato. É isso? Exato. Como é que é essa integração? Então, vou até palestrar sábado, falar sobre isso, que antes de mais nada tem que começar com um plano. E esse plano precisa ter pesquisa. Você precisa realizar uma pesquisa de benchmark, pesquisa do público-alvo, precisa entender o público-alvo, que um dos grandes erros é você não identificar muito bem seu público-alvo, porque às vezes, te dar 2 exemplos, a gente acha que o público-alvo é só que na verdade ele é outro, só que a gente tem que impactar quem influencia esse público-alvo, por exemplo, os filhos, né? O público-alvo é a criança, só que eu tenho que impactar os pais para atingir as crianças. E aí a gente fica com miopia e impactar somente as crianças, só que o decisor de compra são os pais. Sim. Né? Mesma coisa, os médicos. Você pega uma gripe e você tem que comprar um remédio. Não é você que vai decidir. Você vai no médico, o médico vai te passar o remédio. Sim. E você vai comprar esse remédio. Sim. Então eu tenho que influenciar o médico. E a mesma coisa, se você não fizer uma pesquisa, você não identifica essas coisas. Mesma coisa concorrente, por exemplo. O principal concorrente do plano de saúde no Brasil, quem é? Ou da Amil, quem é? Uhum. É o outro, Sul América? Não. O principal concorrente é a TV a cabo. Porque o brasileiro prefere ter TV a cabo do que plano de saúde. Entendeu? Como é que o micro e pequeno pode ter acesso à comunicação ou à mídia social? Enfim, como é que você aconselharia quem está participando conosco? Então, com as tecnologias, a comunicação se democratizou muito. Então, não só as grandes marcas podem anunciar, os pequenos também. Desde que tenha um time bom, o time pode ser formado do próprio empreendedor, então ele mesmo pode estudar o mercado dele e definir as estratégias e o planejamento, falando do pequeno,
né? Então, desde que ele tenha um time bom e que ele entenda esse público-alvo e que ele possa buscar um bom parceiro, uma boa agência, um consultor de marketing para ajudar a definir essas estratégias e executar essas estratégias, que com certeza ele vai ter êxito. E do outro lado, a grande marca também pode se utilizar da mesma ferramenta. O bom hoje é que você pode ver o pequeno empreendedor e o grande, né, a grande marca brigando pelo mesmo espaço ali no Google, no Facebook, nas redes sociais, em todas as mídias, né? Então, democratizou bastante. Sérgio Lima, queremos parabenizá-lo pelo brilhantismo e desejar pleno êxito na sua empreitada. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!